Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento e eu quero começar este vídeo mostrando para você uma frase. Leia comigo. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar policiais. Veja, se está disposto a matar policiais. E todos aqueles dedicados à repressão e se está verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas. Esta frase, que fala sobre a necessidade de estar disposto a matar policiais, essa frase está no livro O Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, um livro escrito por Carlos Marighella. Marighella, que agora está sendo homenageado num filme do Wagner Moura, esse ator comunista que ficou conhecido como Capitão Nascimento. Esse filme está sendo agora lançado no Brasil. E hoje eu vi um trailer desse filme. E no trailer, o ator, Seu Jorge, que interpreta Carlos Marighella, nesse trailer, Marighella dizia o seguinte, que nós não somos criminosos, mas nós estamos lutando para recuperar, para retomar a liberdade que foi tirada pela ditadura militar. Ele dizia mais ou menos essas palavras. E este vídeo meu é para desmentir isso. A princípio, eu queria começar dizendo que Carlos Marighella ele era filiado ao Partido Comunista do Brasil. E é importante a gente saber que o Partido Comunista, ele é fundado no Brasil com a seguinte sigla, PC-SBIC, que significa Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Ou seja, é um partido comunista que, na verdade, é uma seção, é uma extensão do movimento internacional comunista. Na verdade, Lenin, ele funda a Terceira Internacional e sai então espalhando o comunismo pelo mundo. Lembrando que o comunismo fundado por Lenin na Rússia, que foi o primeiro país comunista, ele matou mais de 35 milhões de pessoas na União Soviética. É isso que eles queriam trazer para o Brasil. Carlos Marighella, inclusive, ele esteve na China, in loco, para conhecer o movimento comunista na China, que matou 60 milhões de pessoas. É essa miséria política e ideológica que eles queriam trazer para o Brasil. Mas vamos ver mais algumas coisas que Marighella fala no seu livro para mostrar que não tem nada de democrático e muito menos de liberdade. Ele vai dizendo na página 7 que entre os objetivos essenciais está a exterminação física, ou seja, a execução de todos os agentes e aqueles que forem pertencentes às Forças Armadas. Ele vai dizer na página 8 que as ações violentas organizadas pelos guerrilheiros, incluindo mortes, ele vai falar mortes, explosões, capturas, armas, munições, vai dizer que esses movimentos, eles deixam claro quais são as verdadeiras intenções dos revolucionários. E ele vai dizer na página 29 quais são as ações que deverão ser implementadas para a tomada comunista do Brasil. Veja aqui comigo, assaltos, invasões, ocupações, emboscadas, táticas de rua, greves e interrupções de trabalho, deserções, desvios, tomadas, expropriações de armas, munições explosivos, libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo, propaganda armada e guerra de nervos. Eu vou falar rapidamente sobre algumas dessas ações, de acordo com o que está no livro. Terrorismo. Ele vai dizer que o terrorismo tem grande poder destrutivo, perdas irreparáveis ao inimigo. Ele vai dizer que os atos de terrorismo não são diferentes dos atos de guerrilha urbana. Veja, terrorismo e guerrilha urbana estão no mesmo nível. É isso que está escrito aqui. Ele vai dizer que o terrorismo tem que ser feito com muita calma, decisão e sangue frio. O curioso é que eu vi uma entrevista do Wagner Moura, onde ele dizia que esses revolucionários às vezes eram chamados de terroristas, sendo que no próprio livro o terrorismo é uma das ações estabelecidas para os guerrilheiros urbanos. Vamos lá. Na página 30 ele vai dizer sobre quais são os alvos mais vulneráveis para os assaltos.
Na página 33 ele vai falar sobre batidas. O que são batidas? São pequenas ações a fim de tomar armas, dinheiro, enfim. Ele vai dizer que as batidas, elas causam problemas, tomam armas, castigam e aterrorizam os inimigos. Aí ele vai falar sobre a emboscada. Ele vai dizer que nas emboscadas o que acontece? Você lança uma mensagem falsa chamando a polícia ou as forças militares e aí você então, nessa emboscada, nessa armadilha, você captura as armas e castiga com a morte, né? Você elimina o inimigo e você toma as armas deles. São essas as palavras deles aqui na página 35. Ele vai falar sobre execuções e ele começa definindo a execução. Execução é matar. Está aqui na página 42 e ele vai dizer: todos aqueles que denunciam, que são informantes da polícia, ou seja, aqueles que podem trazer qualquer transtorno, né? E isso segue a regra do movimento revolucionário. Lá na Revolução Francesa, todos aqueles que eram chamados de contra-revolucionários eram inimigos da França. Iam para os tribunais revolucionários e eram executados. Então, ele vai dizer aqui, exatamente, ele vai dizer, como disse lá sobre o terrorismo, e matando a sangue frio. Pessoas prontas para isso. Está na página 42. Ele vai falar sobre sequestros. O curioso é que o sequestro tem dois objetivos. Um deles é fazer com que, através da pessoa sequestrada, você negocie os seus prisioneiros, aqueles que você quer resgatar. Ele vai dizer também que, mas de repente você sequestra, veja a maldade, um dos crimes mais cruéis e abomináveis da humanidade. O sequestro. Ele diz que você de repente pode sequestrar uma pessoa que não tem nenhum viés político. Então, esse sequestro, ele vai ter a finalidade de quê? De fazer a propaganda do movimento revolucionário, da guerrilha urbana, porque você sequestra, ele diz, um artista famoso, uma personalidade do esporte, isso pode servir como uma propaganda para o movimento. E aí ele dá uma dica aqui na página 43, né? Que deve ser feito de forma que você manipule para atrair a simpatia do público, e de forma que o público aceite o sequestro. Veja o grau de sujeira, de baixeza desse movimento. Aí vamos lá. Aí é sobre a guerra de nervos. Ele vai dizer que é uma técnica agressiva para desmoralizar o governo. Ele vai dizer que o governo, então, começa a perder muito tempo, cansado, gastando energias no esforço de manter o controle. Mas ele vai dar um detalhe interessante aqui, isso está na página 49. Ele vai dizer que o objeto dessa guerra de nervos é o quê? É para enganar e propagar mentiras. Veja aí as técnicas deles, enganar e propagar mentiras. Uma coisa curiosa que ele vai dizer também é sobre a sabotagem. Na sabotagem ele diz algo interessante. Você pode, desde frouxar um parafuso, jogar um pouquinho de areia em alguma coisa, enfim, qualquer coisa que cause um grande dano. Ele vai dizer, desde um parafuso que você afrouxe, não sei, talvez para derrubar um avião, para parar a fabricação de alguma coisa importante, mas ele vai dizer, desde afrouxar um parafuso até você, por exemplo, derrubar uma ponte, destruir um viaduto, né, explodir um túnel, mas ele vai dizer, ou talvez descarrilhar um trem de combustível, imagina o dano que isso causaria. Mas ele vai dizer, a sabotagem pode trazer danos irreversíveis ao seu inimigo. Isso aqui é muito importante. Olha a sujeira da estratégia. Para conseguir o apoio popular, ele vai dizer que assim que a sociedade ela levar a sério a ação dos revolucionários, aí o apoio popular vai ter êxito. Ele vai dizer aqui, isso está na página 57, ele vai dizer que o sentimento geral é de que o governo é injusto. Veja, ele está assumindo. O sentimento geral, depois de todas essas ações, é de que o governo é injusto. Ele vai dizer também sobre o apoio popular que é o seguinte, os militares, eles aparentam, palavras dele, páginas 57 e 58, os militares, eles aparentam ser mais e mais responsáveis pelos erros e a violência. Olha o grau de sujeira, né? Aí o que ele vai dizer? Que, na verdade, a vida das pessoas passam a se tornar catastróficas, palavras dele. E aí, o que acontece? Então, o governo tende a quê? A pedir eleições, mas a população vai achar que as eleições vão apenas
estender esse governo militar, a ditadura militar, né? Ou seja, vai ser mais do mesmo. Aí só tem uma saída. Possivelmente o povo aclame para que os comunistas tomem o poder. Então, ou seja, eles causam caos para se colocarem como a única solução e assim eles tomarem o poder. Mas interessante que ele vai dizer aqui na página 58 que para isso o guerrilheiro urbano ele tem que se fazer mais agressivo e violento. Percebe que é tudo uma sujeira e usando a violência e manipulando a opinião do povo. E aí ele diz o seguinte, que o guerrilheiro urbano só tem um objetivo, o seu trabalho principal, na verdade, é distrair, cansar e desmoralizar os militares. Mas aí ele vai continuar dizendo, né, que na verdade esse trabalho é coordenado debaixo de um comando. Mas ele vai dizer que existem as exceções para você agir. Você não tem que agir sempre debaixo de um comando. Ele vai dizer que existem as exceções onde um grupo de guerrilha ele pode assaltar um banco, sequestrar ou executar um agente, alguém que eles entendam que tem que ser executado. Ele vai dizer também que é uma responsabilidade do guerrilheiro liquidar aquele que for um oponente da revolução, aquele que se for um inimigo do movimento revolucionário. E ele diz com todas as letras na página 54, o espião apreendido dentro de nossa organização será castigado com a morte. E muitas dessas mortes foram atribuídas aos militares. Ele vai dizer na página 23 o seguinte, que sobre policial andando a cavalo ou militar andando a cavalo, ele vai dizer que é fácil, porque ele diz, olha, nós não estamos em desvantagem, porque o carro é mais rápido, tá aqui na página 23, pegue o livro e confira, e ele vai dizer que o policial, por estar num ponto alto, ele é um alvo fácil e ele pode ser derrubado com metralhadora, revólver ou coquetel molotov e granada. Veja como eles eram pessoas bacanas, né? Ele vai dizer também que, na verdade, o policial em um cavalo, ele se torna um alvo mais fácil, além do que ele diz que um guerrilheiro derruba 2 alvos de uma vez só. Ele vai dizer o cavalo e o seu cavaleiro. Ele vai dizer também uma coisa muito curiosa isso aqui. Observe isso aqui. Ele diz o seguinte, que o guerrilheiro sempre vai ser aquele que age primeiro. Ele diz aqui na página 12 que o guerrilheiro urbano tem que atirar primeiro. Tá aqui, página 12, tem que atirar primeiro. E, consequentemente, os militares vão ser aqueles que reagem. Isso ele coloca como uma vantagem. Ele vai dizer que o guerrilheiro urbano, apesar de ser mais fraco, é sem dúvida o atacante. Veja, ele diz aqui com todas as letras, o guerrilheiro urbano é sem dúvida o atacante. E ele vai colocar aqui, uma das vantagens iniciais é que ele ataca de surpresa. Ele mesmo coloca que os guerrilheiros são aqueles que agem, que provocam, que atiram primeiro, palavra dele. E aí ele vai dizer uma frase muito interessante aqui, nós estamos sempre atacando e os militares defendendo. Página 27, estamos atacando e os militares defendendo. Que assim você desgasta os militares. Como? Eles estão sempre preocupados em defender os quartéis, em defender pessoas, em defender seus próprios funcionários. Ou seja, os militares estão sempre preocupados em se defender, porque ele vai dizer uma frase muito curiosa, é que os militares não sabem de onde, como e quando virá o ataque. Percebeu? Não sabem de onde, como e quando virá o ataque. Então, ele vai dizer que você, então, imobiliza as forças militares e policiais, porque elas estão sempre preocupadas com a sua defesa, a defesa do território, ele diz isso aqui, e aí, com isso, eles estão em vantagem, porque eles atiram primeiro. E aqui ele vai mostrar umas coisas interessantes para ver o poder de fogo e a crueldade e o preparo desse pessoal. Ele vai dizer o seguinte, olha, aprender a fazer e construir armas, preparar bombas molotov, granadas, minas, artefatos destrutivos caseiros, como destruir pontes, destruir trilhos de trem, são conhecimentos indispensáveis à preparação técnica do guerrilheiro. Página 10. Página 11. A metralhadora ideal para o guerrilheiro urbano é a INA calibre 45. Ele vai dizer, espingardas de cano curto podem ser úteis se são usadas a pequena distância. São úteis até para pessoas com má pontaria, especialmente pela noite, quando a precisão não é de muita ajuda. Bazucas e morteiros podem ser usados em ação, mas as condições para utilizá-los têm que ser preparadas
e as pessoas que as vão utilizar devem ser treinadas. Página 11. Ele vai dizer: os coquetéis Molotov, gasolina, artefatos caseiros, tais como caixas de tubos e latas, bombas de fumaça, minas, explosivos convencionais, tais como dinamite e cloreto de potássio, veja, até elemento químico aqui, né? Explosivos plásticos, cápsulas de gelatina e munições de todo tipo são necessários para a missão do guerrilheiro urbano. Colocar minas caseiras no caminho da polícia, utilizar gasolina, jogar bombas, molotov para incendiar seus veículos, disparar uma rajada de balas de metralhadora ou armas tais como FAL contra o motor e pneus dos veículos envolvidos na perseguição. Aí ele termina com uma frase muito curiosa e que me chamou muita atenção, e aí nós vamos entender por que eles atraem tanto os jovens para esses movimentos revolucionários. Olha o que ele diz aqui. Os estudantes se destacam por ser politicamente cruéis e rudes e, portanto, rompem todas as regras. Quando são integrados na guerrilha urbana, como está acontecendo agora em grande escala, ensinam um talento especial para a violência revolucionária e pronto adquirem um alto nível de destreza político-técnico-militar. Os estudantes têm bastante tempo livre em suas mãos porque são sistematicamente separados, suspendidos e expulsos da escola pela ditadura e assim começam a usar o seu tempo vantajosamente a favor da revolução. Página 60. O que eu quero dizer aqui com tudo isso que eu disse sobre violência, sequestro, terrorismo, armamentos, é que os militares não estavam lidando com pessoas pacíficas. É que os militares não estavam lidando com pessoas que realmente estavam preocupadas com o Brasil. A grande verdade que eles negam, mas que basta estudar um pouquinho para entender, é que eles faziam parte de um movimento comunista internacional. Nós tivemos a primeira comunista com Karl Marx, depois a segunda internacional comunista e depois a terceira internacional comunista fundada por Lenin. Esse movimento era para expandir o comunismo no Brasil inteiro. É bom lembrar que o comunismo no Brasil teve apoio financeiro e treinamento de países como Cuba, China e União Soviética. É bom lembrar que o movimento comunista como um todo matou mais de 100 milhões de pessoas. É esse tipo de movimento de sujeira, de violência, de genocídio que estava vindo para o Brasil, que estava sendo instalado no Brasil e que os militares simplesmente reagiram. E depois de tudo isso que nós lemos aqui e ouvimos, as próprias palavras de Carlos Marighella deixa clara para o senhor Wagner Moura que o filme dele mente acerca de tudo, porque nunca foi pela liberdade, nunca foi pela democracia e nunca foi pelo Brasil. Que a gente abra o olho, divulgue esse vídeo, me ajude nesse canal, vamos colaborar para que a gente realmente consiga abrir mais as mentes das pessoas para que elas entendam, reconheçam e acreditem no que de fato é verdade. Que Deus abençoe a todos.